eu entrei na política como digamos assim, por acidente. Existe um ditado, ou uma frase, uma sentença atribuída a Aristóteles, que os líderes, eles devem ser conhecidos e devem ser julgados muito mais em função dos malefícios que eles trazem para a comunidade que eles lideram do que dos benefícios. E exatamente esse, digamos assim, eu já conhecia essa sentença, essa frase, quando eu estive na prefeitura, e foi por ela que eu me pautei. Então eu procurava, de alguma forma, trazer o menor número de malefícios para a sociedade que eu estava dirigindo naquele momento. Às vezes a gente, digamos assim, não é bem entendido no momento em que você está num cargo de direção. A visão que a gente tem do conjunto é absolutamente diferente. Quer dizer, o prefeito é aquele que enxerga a cidade como um todo. Ele tem por dever de ofício que enxergar a cidade como um todo. Então, às vezes, você desapropria uma determinada casa, por exemplo, porque por ali vai passar uma avenida que é fundamental para o desenvolvimento da cidade, e aquela pessoa que está desapropriada naquele momento se sente profundamente atingida por esse, digamos assim, processo. Ele pensa às vezes que o prefeito é uma pessoa que não gosta dele, na realidade não é disso. Então está aí, por exemplo, estão aí as obras do anel viário, e imaginem, por exemplo, aqueles que estão me ouvindo, se não existisse a Avenida Fundo do Vale, se não existisse o pronto-socorro municipal, se não existisse a Avenida Cassiano Ricardo, se não existisse todo esse projeto do anel viário, como é que São José dos Campos estaria em matéria de tráfego urbano? Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava na prefeitura, não tinha mais que 25 mil automóveis em São José dos Campos. Hoje tem mais de 150 mil, quer dizer, multiplicou por 6 o número de automóveis. Então, às vezes o prefeito é obrigado a tomar providências para 20 anos, para 30 anos, para 50 anos na frente. Então, a obrigação dele é raciocinar em função do coletivo. E, às vezes, raciocinando em função do coletivo, ele comete alguns malefícios, sim, algumas injustiças, que são julgadas injustiças, que são, digamos assim, são aquelas coisas que realmente perturbam. Se alguma vez eu tivesse que pensar se eu vou ou não vou fazer alguma coisa e se isso vai me dar voto no futuro, jamais eu faria. Então, a vantagem, num certo sentido, que eu tive de ter sido nomeado, é que eu não tinha esse tipo de compromisso. Eu fiz aquilo que eu achava que era fundamental, que era necessário para a cidade de São José dos Campos. Eu não estou defendendo de maneira nenhuma a volta aos cargos de prefeito nomeado. Eu acho que a escolha de prefeito por eleição é o caminho certo, é o único caminho que nós temos. Mas o que eu acho que é extremamente lamentável é a pessoa fazer do cargo político um trampolim para novos cargos políticos, ou então as pessoas, os eleitores, né, acabarem tendo critérios de julgamento que não são os melhores critérios de julgamento e reconduzindo até algumas pessoas aos cargos de prefeito, aos cargos de representação política, que já tiveram ou já trouxeram problemas para a próxima comunidade. Só para, digamos assim, para dar a minha opinião muito franca e muito tranquila nesse sentido. Ou o eleitor brasileiro aprende a votar, ou nós vamos continuar nessa degringolada. E não adianta querer transferir para o governo a culpa de não sabermos votar. Nós temos que aprender a votar. Nós temos que fazer os nossos próprios critérios de julgamento. E nós temos que saber separar o joio do trigo. E nós temos que escolher melhor. Porque se nós não escolhermos melhor os políticos, nós vamos ter problemas e vamos deixar muitos problemas para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu fui professor universitário numa condição também especial. Eu não tenho nenhum pendor para a carreira, para, digamos assim, para uma vocação
definida para ser professor. Mas a gente ganhava tão pouco naquela época que então era preciso ter um segundo emprego. Então eu fazia, eu era assistente, realmente eu não fui um professor no sentido pleno, quer dizer, eu não era um professor de carreira, mas eu era um assistente e dava aulas de química, laboratório, na escola na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Nesse sentido, ou você deixa todas as outras atividades e vai realmente ser um professor, e aí você tem que fazer o mestrado, você tem que se envolver realmente com a carreira de professor, ou então você tem que fazer como eu fiz, quer dizer, quando eu verifiquei que a minha aptidão não era para fazer um mestrado, não era para fazer, digamos assim, para ficar 25 anos dando aula, teria que fazer o que eu fiz, que era deixar a carreira de professor. Aliás, eu fiz isso honestamente. Quando eu cheguei à conclusão que eu não poderia continuar transmitindo ou ocupando um espaço como professor e que eu iria estar enganando os meus alunos se eu assim o fizesse, aí eu deixei a carreira de professor. São José dos Campos é uma cidade que ela tem muito a oferecer e mais ainda. Agora, depois de todos esses problemas que São José dos Campos está passando, praticamente já superou, quem gostava de São José dos Campos ficou aqui. Quem tem realmente raízes de São José dos Campos está aqui hoje. Porque houve um determinado momento em que as pessoas vinham para cá como se aqui fosse, digamos assim, um faroeste, quer dizer, uma oportunidade de ter um bom emprego, mas as pessoas não faziam as suas raízes aqui em São José dos Campos. Então, de repente, quando num certo sentido, acabou aquele Eldorado do emprego fácil, do emprego bem remunerado, muitas pessoas se viram forçadas a voltarem para as suas regiões de origem ou procurarem simplesmente outros empregos. As próprias multinacionais que aqui estão, durante muito tempo, fizeram a rotação da mão de obra, quer dizer, eles pegavam uma empresa, por exemplo, que tenha uma fábrica aqui, outra em Mojimirim, outra em Campinas, outra em Santo André e outra em São José, pegava pessoal e fazia a rotação. Então, num determinado momento, ninguém era de São José dos Campos e ninguém pretendia ficar em São José dos Campos. Isso trouxe consequências muito sérias para São José dos Campos e foi com esse desinchaço, quer dizer, na realidade São José desinchou, é que nós estamos tendo realmente a possibilidade de dizer o seguinte, que aqueles que estão aqui hoje em São José dos Campos e que ficaram após todos esses problemas pelos quais São José dos Campos está passando e já passou, é porque realmente pretendem fincar as suas raízes aqui em São José. Então, isso forma a base para um novo impulso daqui para o futuro. Eu quero crer, estou falando no raiar de 1993, que dentro de muito pouco tempo, quem sabe 2 ou 3 anos, se não acontecer mais nenhuma desgraça política na nossa vida, né? Porque acho que é o fim, né? A gente ficar imaginando que quando o próximo presidente vier, a gente vai ficar com saudade do anterior, né? Eu acho que é a pior coisa do mundo. Quer dizer, nós queremos um presidente que não nos deixe com saudade de nenhum dos anteriores. Nós queremos um prefeito que não nos deixe com nenhuma saudade dos anteriores. É essa a base exatamente do progresso. E é exatamente isso, ou nisso, que eu volto a insistir com aqueles que estão me ouvindo, para pensarem bem antes de escolherem os seus representantes políticos. Porque não adianta dizer que não gosta de política. Nós seremos governados por políticos. É o nosso sistema de condução da sociedade. Na medida em que nós nos omitirmos, nós estamos realmente contribuindo para termos lá políticos que não estão à altura da representação que a gente quer outorgar a eles. Na medida que a elite se omite, na medida que a elite
que tem o conhecimento, que detém a possibilidade de ser bem informado, nessa medida em que ela não participa, então ela realmente está contribuindo para o desacerto da nossa condução política. E é exatamente pensando nisso que eu estou fazendo esse apelo a todos aqueles que porventura vierem me ouvir no futuro, dizendo a eles o seguinte: quanto melhor vocês escolherem os seus representantes, tanto melhor será, ou tanto mais possível será de vocês terem uma boa condução política, bons prefeitos, bons deputados, bons vereadores, bons governadores, e por que não, desse conjunto deve sair um grande presidente da República. Então eu espero que aquelas gerações, vamos supor, no ano 2023, né? Quer dizer, ou seja, daqui a 31 anos, que estejam vendo isso, que não estejam se lamentando de que os seus antecessores, os seus antepassados não tivessem feito o máximo do empenho para poder legar a eles uma situação melhor do que eles se encontraram. Eu tenho a consciência tranquila, porque tudo que eu pude fazer para dar aos meus filhos uma condição melhor de um país melhor do que eu encontrei, eu tenho feito. Essa consciência eu tenho tranquilo. Agora, quantos poderão dizer a mesma coisa? Todos aqueles que detêm um cargo político e que não honram aquele cargo político, realmente não poderão dizer isso. E cabe aos eleitores separar realmente e de uma forma definitiva aqueles que eles julgam que podem representá-los dignamente. Porque é o futuro de cada um daqueles que vota que está em jogo. Quando nós escolhemos um determinado político para representar-nos, nós estamos, em última análise, dando a eles uma procuração para dizer qual vai ser o nosso futuro, seja daqui a 1 ano, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 30 anos. Então é preciso muito cuidado quando nós estivermos outorgando essa procuração.